Olá, meus queridos, aqui é o professor Bruno Marques e nós vamos falar sobre a nossa nova ferramenta Reprogramação na Origem. Esta é uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta que vai te ajudar a liberar os traumas, bloqueios do passado, a você fazer as correções com relação a situações que não ficaram muito bem resolvidas com relação ao passado. Então sejam muito bem-vindos. Esta é uma aula que vai te explicar exatamente como que funciona a reprogramação na origem, por que essa técnica é extremamente poderosa. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar aí a ressignificar, a dar uma nova interpretação, você enxergar de uma nova ótica, de uma visão mais iluminada, mais expandida as questões do seu passado. Então sejam muito bem-vindos. Esta é uma aula, é um manual de instruções para que você possa aí ter os melhores resultados com a reprogramação na origem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa, então, explicar para você, né, como utilizar essa ferramenta, como funciona em termos psíquicos esse processo de estar liberando, transmutando, né, limpando os nossos traumas, bloqueios da nossa mente, ou até mesmo situações no passado em que nós não tivemos realmente ações congruentes. Isso levou também à geração de karma. Então, vou explicar aqui como que nós podemos trabalhar de uma forma muito profunda com a reprogramação na origem. Então, nós vamos falar sobre a técnica de reprogramação na origem. Esta ferramenta, ela tem por objetivo limpar traumas, bloqueios e memórias negativas do passado. Tem também por finalidade viajar no tempo e transmutar as sombras, assim como também corrigir questões do passado e se purificar de karmas. Então, nós estamos encarnados em um corpo físico. Então, porém, embora nós estamos encarnados nesse corpo físico, nós somos seres multidimensionais, então nós já passamos por muitas existências. Nós somos seres que vibram, somos seres vibracionais, né? Feitos de energia, e também nós somos feitos de informação. Eu quero dizer que nós temos um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético guarda toda a informação sobre absolutamente tudo que nós vivenciamos nessas experiências passadas. Então, como se fosse o filme da nossa vida, e nesse filme, todas as experiências, absolutamente tudo, fica ali gravado. Nada é perdido, seja experiências positivas e também experiências negativas. Muitas vezes não é que o fato é positivo ou negativo, mas é a forma como nós o interpretamos, é a forma como damos esse significado. Então, as coisas se comportam para nós da forma como reagimos a elas, né? Então, nós damos um significado para tudo que nós vivenciamos. Então, um fato em si, ele poderá ser polarizado tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, por exemplo, sim, uma certa experiência, uma cena que, por exemplo, que nós presenciamos, alguma coisa que nós vimos, uma mensagem que não é passada. Nós podemos reagir a esse fato, a essa questão. Podemos reagir com medo, pequenez, inferioridade, vergonha, mentira, culpa, vitimização, vingança, julgamento, apatia. Então, quando eu estou reagindo desta forma, né, é essa emoção que é dessa forma que eu reajo, né? E claro que a gente não está julgando aqui o motivo, mas se eu estou reagindo dessa maneira, isso vai gerar um bloqueio no seu campo eletromagnético. Agora, se nós reagimos com perdão, compaixão, aceitação sem julgamento, amorosidade, generosidade, responsabilidade, assumir, né, a responsabilidade, gratidão ou alegria, se eu mudo a minha reação, então o bloqueio ele é dissolvido e revela-se uma grande luz. Ou então, por exemplo, não gera mais sombra, né? Se, por exemplo, se eu passo, por exemplo, a agir de uma outra maneira, eu passo a agir com compaixão, com perdão. Claro, a gente talvez
já faça isso em muitas atitudes, mas talvez tenha alguns pontos de bloqueio que nós temos que mudar justamente essa reação. Então, ou eu vou estar transmutando isso, então que era uma coisa negativa, passa a revelar uma grande luz disso e passa a ter uma polaridade positiva, né? Ou simplesmente, naquele ponto, eu resolvo a minha vida naquela situação e eu paro de criar ali sombras e bloqueios. Como que nós podemos voltar no tempo, né? Então, nós estamos encarnados nesse corpo físico, porém, então, nessa vida, nessa dimensão física, nós, como se temporariamente, nós nos esquecemos de algumas dessas informações. Lembra que eu falei para vocês, elas estão lá, está tudo gravado. Mas até por um motivo benevolente do universo, né? Porque o universo ele controla, vamos dizer assim, essa dosagem do que a gente pode saber no consciente ou não. Tem todo um controle, né? Entre consciente, inconsciente, inconsciente coletivo e tudo mais. Então, o universo, né, faz esse controle, né? Tem a questão aí também das reencarnações, das vidas passadas. Então, esse processo, o universo faz um controle e nessa vida física, então, nós temporariamente nós nos esquecemos de algumas dessas informações, mas elas estão lá vivas no nosso inconsciente. Nós podemos ter alguns lapsos dessas memórias. Por exemplo, durante os nossos sonhos, ou você tem uma sensação, algo acontece, nós podemos ter pequenos lapsos, pequenas recordações dessas memórias. Talvez a informação até venha realmente se revelada inteiramente. Depois eu vou explicar aqui que tem N formas como isso vai se revelando. Sejam essas memórias positivas ou negativas. Por exemplo, pode acontecer de você se sentir muito bem em um determinado local ou um ambiente, você não saber exatamente o motivo. Nossa, eu me sinto tão bem nesse lugar, mas eu não sei o porquê. Ou então, quando você conhece uma pessoa, você observa uma pessoa, você simplesmente você bate o olho naquela pessoa e você mesmo nunca tendo conversado com ela, sem conhecer a fundo, você já sente algo de muito positivo. Mas também o inverso pode acontecer. Então, pode acontecer o inverso, né? E você sentir algo de estranho ou meio ruim, sem saber muito bem o motivo. Isso pode se manifestar através de uma pessoa, um local que você não se sente bem, né? E até mesmo um hábito negativo que você pode estar manifestando, que é devido a um bloqueio gerado em algum ponto da sua existência. Pode ser nessa vida, na infância, em algum ponto, ou na vida passada, em algum ponto foi criado um bloqueio. Em outros casos, como estou explicando ali, em outros casos você consegue se lembrar do fato que gerou o bloqueio. Às vezes sim, às vezes você vai saber parcialmente, vai ter alguns lapsos, ou às vezes você não vai ter, não vai saber muito bem essa informação. Mas eu vou explicar aqui que tem todo um processo. Então pode ser, por exemplo, na infância ou numa vida passada que tenha gerado bloqueio. Em determinado momento, isso pode vir do inconsciente para o consciente, né? A psicologia analítica, né, Jung explica muito bem sobre isso, que é um processo, né? Informações que borbulham lá do inconsciente, de repente ela vem para o consciente quando ela está pronta para um novo entendimento, ela está pronta para o aprendizado. Então, o universo ele faz essa dosagem, né? A própria estrutura psíquica tem uma certa dosagem, então pode acontecer de um determinado conteúdo, até de uma vida passada, um conteúdo da sua psique, seja dessa vida, de uma vida passada, um bloqueio, um trauma, de repente aquilo sai lá do inconsciente, estava lá enterradinho na sombra, de repente vem para o consciente para que isso possa ser resolvido, ou resolvido em parte, ou totalmente, isso vai depender realmente do processo. Então, não tem como eu dizer assim que vai ser exatamente igual para todas as pessoas. Claro que o processo alquímico ele é arquetípico, né? O processo psíquico, mas assim, cada pessoa sente essas mudanças, sente esse processo de um jeito diferente. Embora ele seja o mesmo em si, né? Tem essa questão do inconsciente para o consciente, mas cada pessoa realmente digere de uma certa maneira, interpreta de uma certa maneira. Tem pessoas que o processo é mais rápido, tem outras que o tempo de processamento é um pouco mais lento, depende muito da fase dessa pessoa, do que ela está vivenciando, né? Então varia muito de pessoa para pessoa. Mas a questão é que essas informações
nem sempre positivas, estão aí instaladas na sua psique. Como que nós podemos reprogramar isso, né? Talvez você esteja aí se perguntando, é possível nós reprogramarmos essas memórias negativas, mesmo se lembrar delas? Quer dizer, talvez eu não me lembre, ou tenha só um lapso, ou saiba parcialmente do que aconteceu nessa memória. E a resposta é sim. E nós temos aí a comprovação da física quântica, né? A física quântica nos mostra que o universo, ele é como se fosse, ele é atemporal. É como se o passado, o presente e o futuro é como se eles existissem simultaneamente. Você mesmo pode pesquisar sobre esses experimentos na física quântica, né? Essa questão de que o tempo é uma coisa relativa, né? Mas é como se fosse realmente um filme e todas as informações do passado, presente e futuro é como se fosse uma biblioteca e todas as informações estão lá, como se elas existissem, todas elas ao mesmo tempo. Então, logo você pode voltar no tempo simplesmente com a intenção da sua mente. Quer dizer, como se todas essas cenas, eu lembrando conscientemente ou não, mas todas essas cenas, né? Ou até mesmo se eu vou projetar algo do meu futuro, né? Porque isso também existe simultaneamente. A questão é que eu posso acessar essas cenas através de algumas técnicas e comandos, eu posso voltar no tempo simplesmente com a intenção da minha mente. Então, desde que eu tenha a chave para isso. Então, uma dessas chaves, né, vocês vão perceber que tem várias chaves que entra na questão da origem, e essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa, porque ela é uma dessas chaves, é uma ferramenta que vai acessar o seu inconsciente e que vai te ajudar a limpar, né? A você a se libertar desses bloqueios, a sua mente ficar livre dessas amarras e a sua vida seguir com muito mais fluidez, com muito mais facilidade. Então, é possível sim voltarmos no tempo, mas vou explicar que esse voltar no tempo não é que você vai de fato voltar no tempo, fazer uma viagem a nível físico, não. Você está aqui encarnado no seu nível físico, tudo isso vai acontecer no plano da mente, num plano mais profundo da sua psique. Quais são as formas que nós temos, então, de nós limparmos essas memórias? Tem várias formas, tem várias ferramentas que ajudam nesse processo. Então, o mais importante é nós darmos o comando de limpeza. Nós conversarmos com o universo. Se você chegou até aqui, por exemplo, e você sabe que você tem alguns pontos de bloqueio, que você tem pontos de melhoria, ou aqueles pontos que você sempre está se sabotando, aquele erro sempre se repete. Em primeiro lugar, é você estar consciente disso, porque talvez você ainda nem percebia essas questões. Então você começa a ganhar mais consciência. Nós falamos assim, né, que tem uma certa catarse, né? Você começa a se dar conta das suas próprias dissonâncias. Então, é um processo de limpeza, é um processo de conscientização do que estava lá jogadinho, lá concretado na sua sombra, né? Quando eu falo aqui a sombra, né, ela fica lá no inconsciente. São conteúdos que nós reprimimos, e sejam eles fatos, coisas negativas, né? Situações que a gente digeriu de forma negativa, e também talentos, tudo isso fica lá guardado na sombra. Então é importante nós darmos esse comando de limpeza, intencionando, né, é como se fosse conversar com o universo, né, Deus, eu intenciono limpar esses bloqueios e revelar a luz disso. A questão é, por que nós temos que reprogramar na origem? Por que nós temos que ressignificar, trazer à luz a sombra? Porque justamente desse processo é que vai revelar uma grande luz, né? Então não é simplesmente, eu tenho um defeito, eu tenho uma imperfeição, e eu vou deixá-la para lá. Não é assim que funciona, porque se vem esse desafio, se vem essa informação dissonante, lá no fundo é luz, né? Porque tudo no universo, lá no fundo, foi criado na base da luz. Então, de tudo, até das situações mais negativas, você acha assim, né, Bruno, mas é muito desafiador. Isso é uma coisa muito difícil na minha vida. Pois é, mesmo dessa situação que é extremamente difícil, que talvez você não aceite isso muito bem, até mesmo dessa situação, falo que da maior tragédia possível, do maior desafio possível,
ainda assim uma grande luz se revela dessa situação. Mas eu falo assim que o universo ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Você tem que dar essa intenção, você chegou até aqui nesse processo, então você que tem que escolher. Eu quero limpar, eu quero dar um salto quântico na minha consciência, eu quero realmente me libertar de alguns bloqueios. Então o universo ele respeita o seu livre-arbítrio, né? Não é que que o universo vai simplesmente limpar por você, não passa de mágica, não. O universo respeita o seu livre-arbítrio, respeita as suas escolhas. Então, quando você escolhe, eu vou limpar, então aí o universo começa a fazer um trabalho, né, em direção a essa transmutação. Então, em uma conversa sincera com o universo, nós podemos dizer algo nesse sentido. Eu desejo limpar as memórias de dor que estão impedindo o meu crescimento. Então, pode acontecer dessas memórias virem à tona e você perceber em si mesmo um comportamento diferente. Então, você vai perceber que alguma coisa está diferente. Você começa a perceber um comportamento que estava lá jogado na sombra, de repente ele vem à tona para que você tome consciência dele. Então, assim, é uma dinâmica, tá? Às vezes, essas memórias, esses conteúdos inconscientes, às vezes ele virá para a consciência e às vezes não, porque às vezes se vem tudo de uma vez só, falo que a gente não consegue processar a informação, né? Então, falo que o processo de limpeza, falo que é um processo realmente para a vida toda. Então, quem controla isso é o divino. O divino, a fonte sabe o que é melhor para nós e o que já estamos prontos para lidar. Então tem aquela situação que é extremamente desconfortável, extremamente difícil. Ela vem sim para ser limpa, mas ela vem em pequenas camadas, né? Como se fosse a gente liberando as camadas da cebola. O que está preparado? Ok, vamos trabalhar nessa questão, nesse mais grosso. Aí vai. Então o universo ele determina um ritmo, né? Se nós pegássemos é como se pegasse uma mangueira de bombeiro, um hidrante, né? E tacasse em você, ia ser um impacto muito grande, é como se você desencarnasse, né? Então não dá para simplesmente, Bruno, não tem como limpar tudo de uma vez em uma hora? Não, não tem como, né? O processo de limpeza, ele tem níveis de limpeza, tem níveis para transmutar, é um processo, então a gente sempre tem que ir limpando. Agora a questão é, quanto mais você limpa, quanto mais você permite essa transmutação, mais fácil fica o processo e cada vez menos sombra, até que chega a um ponto em que realmente essa sombra passa a ser mínima, passa a ser uma coisa muito ínfima e você simplesmente passa a vibrar, a liberar cada vez mais um fluxo de alegria muito profundo dentro de você. Então, o divino, o universo sabe o que é melhor para nós, né? E se nós já estamos prontos para lidar com isso. Se nós já estamos prontos, aquilo vem para a consciência. Se ainda não é exatamente o momento, também vem para a consciência, mas vem apenas uma parte daquilo. Então, aquilo vai sendo fracionado à medida que você vai crescendo, evoluindo. Ok, agora você pode limpar isso também. Então, é um processo, gente. Então, esse processo, ele é interior, tá? Você não precisa ter um contato direto com as pessoas envolvidas. Se isso, né, se as cenas lá que gerou para você um trauma, um bloqueio, algo assim, você não precisa ter um contato direto com as pessoas envolvidas, né? O próprio Ho'oponopono, a própria filosofia do Ho'oponopono, né, o Ho'oponopono ele foi se modernizando, vamos dizer assim, e todo o processo, né, de limpeza, estou dando um exemplo aqui do Ho'oponopono, embora que a ferramenta não é exatamente sobre o Ho'oponopono, mas tem muito a ver também com reprogramar na origem. Então, assim, eu não preciso ir lá e ter contato direto com a pessoa que me machucou. Às vezes a pessoa que você teve esse problema já nem está mais aqui encarnada. Isso não se faz necessário. Porém, vamos imaginar assim que é uma questão às vezes de pai, de mãe, de irmão, de primos. De repente, essa pessoa está encarnada e de repente você não é necessário, mas de repente você sente no seu coração, mas você sentiu que você deve ver essa pessoa fisicamente, caso ela ainda esteja viva, e você sinta no seu coração que deve pedir perdão ou perdoar, então fique à vontade, tá bom? Então vou repetir aqui. Se você sentir no seu coração que você deve procurar essa pessoa, né? Ou de repente, às vezes você quer pedir perdão, ou é o contrário, às vezes você
precisa perdoar. Então, assim, se você sentir a necessidade, tudo bem, fique à vontade para seguir a sua intuição. Mas eu quero dizer que o perdão é um processo aqui muito mais interior, tá bom? Então, não importa, tá? Se a outra pessoa, de repente, ela não quer ver você fisicamente, não importa. Faça o processo a nível interior. E se tiver a oportunidade, de repente você sente no coração que também pode ver a pessoa fisicamente, ou uma pessoa que é muito próxima, que tem essa possibilidade, você também observa e também aí pode também dar esse passo, mas, como eu falei, não é necessário. Duas formas de você corrigir o passado. Então, nós temos duas formas para você estar fazendo essa limpeza. Então, na primeira forma, você intenciona limpar a origem de um problema que está se manifestando na sua vida. Então, você tem lá o problema e você intenciona limpar a origem. Então, a palavra-chave aqui, você vai se lembrar muito bem disso, e você vai ver o comando lá na ferramenta, quando chegar na ferramenta prática. A palavra origem, quando você fala origem, acessar origem, você está dando um comando para que o próprio universo faça lá um escaneamento no seu inconsciente. Então, nesse caso aqui, você sabe qual é o problema. Então, se tem um problema que está se manifestando, um hábito, um trauma, você sente uma repulsão com relação a alguma pessoa, um sentimento negativo, às vezes você sente vários pensamentos, sentimentos negativos, uma certa antipatia pela pessoa, às vezes até ódio, você não sabe o porquê que você não se simpatiza com aquela pessoa. Então você sabe qual é o problema, ou pode ser um hábito negativo também, você sabe qual é o problema, só que você não sabe exatamente o que está originando isso, ou se tem uma causa anterior. Você sabe que tem um problema, tem algum problema que está se manifestando, que está muito claro para você, mas você não sabe exatamente o que está originando isso. Então, você pode fazer a limpeza dessa maneira. Você vai intencionar, eu intenciono, né? Você pega aquele problema em si, traz o problema para a ferramenta, escreve lá no papel, né? Essa questão que eu quero trabalhar. Então, você traz essa intenção para fazer o exercício, porque eu quero saber, né? Entender um pouco mais sobre a origem desse problema específico. Essa é uma forma. A segunda maneira é você simplesmente, né, você simplesmente solicitar para o Divino Criador para corrigir o seu passado sem uma intenção específica. Você simplesmente deixa em aberto. Olha, né, eu estou fazendo essa ferramenta para me purificar. Porque às vezes pode ser que seja mais de um problema, mais de uma situação. Então você meio que deixa em aberto. Você faz a ferramenta, né? Você simplesmente mostra para o universo: eu quero limpar, eu quero me purificar. Então aqui não tem uma intenção específica. Você simplesmente deixa em aberto. Então, assim, as duas formas estão corretas, né? Você vai sentir quando deve fazer de uma forma mais específica, mais direcionada, ou de uma forma mais geral, né? Mas, de qualquer forma, o próprio universo fará um escaneamento geral, identificando, né, quais são essas lacunas e fazendo, né, tanto essa varredura como essa correção. Porém, claro, é importante que você tenha uma postura proativa nesse processo. Não é simplesmente um passe de mágica. O universo vai fazer a parte dele, mas lembra que nós falamos aqui, né? Que nós temos que ser a causa da transformação. Então, somos nós com a nossa intenção, com o nosso consciente, que vamos liberando as nossas cortinas de ego, de bloqueios. Então, muito importante que você tenha respeito com o sagrado. É uma ferramenta sagrada, né? Não pode ser feita de qualquer jeito, não pode ser feita sem respeito, né? Então, não é simplesmente achar que tudo vai sumir por passe de mágica, né? Você precisa observar as suas sensações, perceber mais atentamente o seu comportamento e ficar atento aos insights. E se por acaso uma ação lhe for intuída, coloque em prática. Essa ação pode ser algo que você tenha que fazer, um projeto que você deva começar, algo que você tenha que fazer fisicamente, energeticamente, ou você escrever alguma coisa, enfim. Se uma ação lhe for intuída, seja qual ela for, ou você
decidir algo também. Então, você tem que colocar em prática se essa ação lhe for intuída. Talvez você precise interagir com essas informações e equacioná-las. É um diálogo interno, isso também é uma ação, é um diálogo interno, é uma transformação interior. Você vai ter que conversar com aquela informação em alguns casos e você começar a pensar racionalmente, né? De uma forma também intuitiva. Nossa, agora eu estou entendendo isso de uma outra maneira. Você começa a meditar uma certa você começa a filosofar sobre aquela situação, conversar, buscando levar essa situação um novo entendimento, uma nova ótica, né? Ao invés de agir com raiva, de você rebater, de você causar mais conflito, você vai meditar, você vai conversar com aquela situação sem julgamento, você vai fazer uma nova interpretação. Então você leva uma nova luz, um novo entendimento para aquela situação. Vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Esse exemplo aqui é bem grande, mas é para que vocês entendam, tá? Isso aqui é fictício, é só para que vocês entendam na prática, né? Como aplicar a técnica. Então, vou dar um exemplo simples para você. Maria tem 30 anos e a Maria tem muito medo de se expressar em público e sente muita vergonha do que as pessoas vão achar dela. Então, tudo ela sente vergonha. E então ela acaba evitando ao máximo situações em que precise se expor muito. Maria é tímida e a Maria se sente muito fracassada. A Maria, apesar disso, ela trabalha muito, é dedicada, mas ela sente que o seu chefe e as pessoas à sua volta, os colegas de trabalho, não reconhecem o seu valor, não reconhecem o seu trabalho. Ela fala pouco, ela tende a se isolar e evita expor suas vontades. Ela também tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Então vamos imaginar assim, gente, que a Maria vem aqui para o curso ou, né, manda, enfim, procura contato trazendo essa queixa. Então a Maria, ela deseja limpar isso e a Maria começou a questionar. Não, por que está acontecendo isso, né? Então, ela decide, vamos imaginar assim, que ela queira, né, falar em público, porque ela sabe que, de repente, falar em público é uma habilidade importante que vai levar ela a se expressar melhor e ela ganhar mais dinheiro. Então, ela quer limpar, ela quer entender a causa disso. Então, ela deseja limpar isso e ela começa a se questionar do porquê e, de repente, ela começa a fazer a técnica. Então, vamos supor algumas causas desse problema. Então, ela começa a fazer a técnica, né? Ela começa a pensar mais sobre isso. Então, vamos imaginar algumas hipóteses do que está gerando esse problema. Isso pode vir dela fazer a ferramenta, ou simplesmente ela já até começa a pensar sobre isso e, de repente, essa própria informação já vem à tona para ela. Então, uma dessas hipóteses, né, do porquê que ela sente muita vergonha e muito medo de falar em público, uma dessas hipóteses, isso pode vir, né, conversando com a Maria, ou a própria Maria faz a ferramenta e começa a ficar muito claro para ela o porquê. Então, uma dessas hipóteses poderia ser que quando ela tinha 8 anos de idade, ela estava em uma sala de aula e seus coleguinhas a chamavam de feia e gordinha. Então, ela sofreu muita gozação, né? Sofreu muito bullying na escola, então as crianças chamavam ela de feia, de gordinha. E por conta dessa experiência, né? A Maria, gente, ela já pode, de repente, trazer essa informação aqui, né, para a ferramenta. Ela já pode até saber disso, mas se ela não sabia, de repente isso também pode vir à tona durante a prática da ferramenta. Então a Maria, ela percebe isso, né? Que ela tinha 8 anos de idade e as crianças zombavam dela, chamavam ela de feia, de gordinha, então por isso que ela sente muita vergonha e muito medo de se expressar em público, né? O fato dela estar consciente do porquê ou não, só isso às vezes não é suficiente. Mesmo que ela já saiba até o motivo, ela também tem que intencionar a limpeza, porque às vezes mesmo ela tendo essa imagem mental, pode ser que ainda assim tenham causas anteriores a isso. Talvez esse bloqueio, né, se manifestou lá com 8 anos de idade, mas também já vinha aí de muitas vidas. Tanto é que uma outra hipótese, o que seria, né?
em uma vida passada, né? Maria, claro que na vida passada seria seria a Joana, por exemplo, né? Então, imagina assim que a Joana é a Maria dessa vida, mas na vida passada, Maria era a Joana, por exemplo, era uma jovem adolescente e aos 15 anos acabou se envolvendo muito cedo com um rapaz da sua idade e engravidou. E o seu pai, nessa vida passada, não aceitou muito bem essa situação. Descobriu a gravidez, a chamou de vadia, de imprestável e a colocou para fora de casa. Então, essa situação gera um trauma em Maria, porque Maria acaba associando inconscientemente que ela era culpada, ela era uma imprestável e que ela não tinha nenhum valor. Então a Maria se sente assim, ela se sente muito mal com isso, né? Então a Maria se sentia, a Joana, né, nessa vida, ela se sentia totalmente envergonhada por na sua mente estar desagradando o pai. Então, naquela época, vamos imaginar assim, que naquele paradigma, eu não sei se realmente era, tá? Mas aqui é hipotético. Vamos imaginar assim, que naquela época, né, engravidar cedo, se juntar com alguém muito cedo, isso era considerado um ato impuro, isso era considerado um ato impróprio pela sociedade. Então, por conta de tudo isso, né, a Maria acaba sendo expulsa, né, de casa pelo seu pai, né, ela é colocada para fora de casa, né, e isso gera uma série de bloqueios, uma série de dor. Ou uma outra hipótese aqui, tá tudo interligado aqui, mas só para que você entenda também, de repente nessa vida, né, a Maria, né, quando ela vem procurar uma terapia, quando ela vem procurar ajuda, a Maria ela percebe que ela está tendo muitos sonhos estranhos e de repente ela frequentemente ela enxerga, por exemplo, essa cena, né, desse pai da vida passada colocando ela para fora de casa, não o pai dessa vida, né, como eu falei. Então, de repente ela começa a ter um sonho, ela não sabe muito bem como que é esse sonho, mas ela vê claramente sempre aquela imagem se repete. Parece que ela está sempre indo embora de casa e alguém está brigando com ela. Então, claro, se a Maria, por exemplo, faz terapia, né, ela começa a expressar esses sonhos, isso também pode acontecer, tá, gente? Ela pode essas informações, né, de vidas passadas, de bloqueios, também pode se manifestar através dos sonhos. Ou, por exemplo, o que pode acontecer também, quando a Maria vem buscar ajuda, ou essa ferramenta, ou a terapia e tudo mais, talvez também a Maria não, assim, de repente não vem nenhuma cena ou imagem na mente de Maria. Não importa. Pode ser que venha aparecer futuramente. Porque como é um processo, né, tem uma informação lá, então, claro, alguma coisa vai acontecer, às vezes que seja uma sensação, né? Alguma coisa acontece, claro, mas se não vir uma cena mental naquele momento, também não importa, porque é claro que se ela está se sentindo mal, é porque tem algum desconforto ali que precisa ser trabalhado. Então, se não vier também a imagem, não tem problema. De qualquer forma, o universo enviará pistas ou sinais sobre essa situação. Né? É aquilo que eu falei, se você pede, se você começa a pedir ao universo para revelar e para limpar a origem daquele problema, então o universo, ele, né, você pediu, vem, né? A limpeza vai acontecer de uma forma ou de outra. Pode ser de uma forma mais leve, ou de repente uma situação vem à tona para que você também a perceba. Então vamos imaginar assim, que Maria, de algum jeito ou de outro, tá? Pode ser que ela saiba de tudo isso ou não, ou que isso veio na ferramenta, né? O que acontece é assim, então, Maria, ela toma consciência dessas memórias e dessas imagens que ela atribuiu um significado negativo. Então, se aquilo já veio para minha consciência, já é um grande passo. Mas ainda assim, eu ainda posso estar significando isso de forma negativa. Então, o primeiro processo é vir para a consciência. Né? Geralmente vem, não é sempre, tá? Mas em grande parte isso pode vir para a consciência. Então, o que a Maria pode fazer? Então ela percebe, nossa, veio na minha consciência
me lembrei de uma vida passada, me lembrei dessa cena, eu tô tendo esse pesadelo, esse sonho, né? Como que eu posso mudar isso, né? Isso veio à tona, né? Ou um problema começa a se manifestar, algo veio à tona na consciência dela. E agora, o que que a Maria faz, né? E aí, né, gente? E aí que a Maria pode escolher, isso vai ser trabalhado na ferramenta, a Maria pode mudar a forma como se sentiu. Não é para mudar o passado, é para mudar apenas a forma como ela se sentiu. Então, a Maria pode dar um novo significado, né? Claro que, como eu falei, a Maria está fazendo um processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, de perdão. Ela está, né, aprendendo, ela está entendendo sobre o universo. Então, quando uma memória vem para ela limpar, ela vai ter que, o que ela vai ter que fazer agora? Ela vai ter que mudar aquela informação. Se era uma informação de mágoa, de raiva, de ódio, vai ter que emitir uma nova frequência. Perdão, aceitação, amor. É olhar a mesma situação e agir de uma outra maneira. Então, vou dar aqui os exemplos, né? É importante eu trazer esse exemplo aqui para você, porque você vai perceber que vai acontecer de forma muito semelhante em alguns casos. Então, vamos imaginar o seguinte: na hipótese 1, lá que tinha, né? Os amigos da escola com 8 anos de idade zombando dela. Então a Maria pode mentalmente, tá? Ela pode voltar nessa cena. Então a Maria percebe que aqueles colegas de escola, né? Ela traz uma nova luz para a situação. Então ela percebe que lá no fundo, aqueles colegas de escola, no fundo eles não estavam fazendo aquilo por maldade, né? Aquelas crianças estavam apenas replicando o que aprenderam com os pais. Então ela percebe assim, poxa, mas as crianças de fato não têm culpa, né? As crianças estão apenas espelhando o comportamento preconceituoso dos pais que elas foram aprendendo ali, né? Então a Maria, ela passa a ter uma atitude mental de perdão. Ok, tá tudo bem. Essas crianças não tiveram uma boa educação nesse sentido. Então, elas foram condicionadas, foram ensinadas assim. Então, hoje, né, eu vou relevar esse problema, né? É como se ela voltasse na cena, né? Ela ainda vê aquelas crianças zombando dela, mas ela pensa assim: ok, eu vou ficar em paz. Eu perdoo essa situação. Não é uma ofensa direta das crianças. As crianças aprenderam assim. No fundo, não é por maldade, né? Então ela observa aquilo de uma outra ótica, porque quando ela estava emitindo lá o medo, né, o bloqueio, a raiva disso, é como se ela ainda quisesse, né? Ela não aceitava aquilo muito bem. Então agora, não, agora eu perdoo. Então hoje ela falaria algo do tipo assim: eu me sinto bem da forma que eu sou. Eu sei da minha beleza, eu sei que eu sou linda. Ou simplesmente Maria escolhe rir da situação, né? Simbolizando que ela não importa mais com a opinião deles. Então ela pode voltar lá na cena, né? As crianças falando, você é feia, você é gordinha, e ela simplesmente dá risada, né? Ah, não tô nem aí, né? E anda, simplesmente vai fazer as coisas dela e simplesmente ela não dá atenção para aquilo, né? Ou ela dá risada também, e aí as crianças ficam sem graça, porque vamos dizer assim que ela não alimenta aquilo, né? Ah, tudo bem, tá tudo bem, né? Podem me chamar do que quiser, por exemplo, assim, mas tá tudo bem comigo. Então ela se sente em paz naquela situação, tá bom? Então isso pode acontecer. Então, assim, a ferramenta vai, às vezes, por si só, fazer todo esse trabalho mental. Mas também, se vier na mente, ela pode, durante esse exercício, ou quando terminar o exercício, nas catarses que der no exercício, ela pode ir lá, voltar nessa cena e mudar a forma como se sentiu. Então, por exemplo, né? Ela também pode rir da situação, né? Ah, eu não me importo com isso. Eu tô em paz, eu sou linda, tá tudo bem. Então, ela vai conscientemente, ela vai de propósito voltar na cena, né? Faz de propósito, intencionalmente, volta na cena e muda a forma como você se sentiu. E a Maria também, ela começa a se recordar
poxa, né, aconteceu isso, mas eu era muito querida pelos professores. Apesar de tudo isso, eu tirava notas altas e eu sempre tinha um pequeno grupo de amigos que me defendia. Então a Maria começa a observar o que era de positivo. Foi uma coisa meio chata, né, ser chamada de feia, de gordinha? Claro que foi, mas ela começa a observar também que nem tudo era, né, nem tudo era uma tragédia, né? Então ela começa a se lembrar que ela era muito querida pelos professores, né? E ainda assim, sempre tinha um amiguinho ou outro que ia lá e defendia ela. Não, vocês estão falando bobeira, né? Não falem isso dela. Então a Maria começa a perceber que mesmo nessa situação, Deus sempre colocava um anjo no seu lado. Então, apesar de todo o problema, alguém ainda defendia, ou tinha algum professor, né, algum professor né, que gostava dela. Então ela começa a observar que não era só desgraça, né, que também tinha uma grande bênção ali. Então ela fala assim, poxa, eu sou grata por isso. Então a Maria consegue voltar na cena, muda como se sentiu e ainda consegue, naquele momento, ela consegue se lembrar de motivos que ela foi extremamente grata. Então, apesar de tudo, ela diz assim, apesar de tudo, né, não foi fácil, mas apesar de tudo, eu amo essa situação. Então, o que acontece, gente? Isso pode acontecer durante a ferramenta, alguns dias depois, né? De repente veio isso para a consciência dela, né? Fala que só de eu estar trazendo essa aula aqui, vocês vão perceber que esses conteúdos também vão vir à tona na consciência de vocês, né? Esses bloqueios, esses conteúdos. Por isso que eu decidi fazer essa preparação aqui. Então, quando ela faz toda essa filosofia, quando ela filosofa, ela conversa sobre essa situação, quando ela consegue mudar o pensamento, veja que aqui ela não está mais rebatendo os colegas, ela não está mais se encolhendo na vida. Aqui ela percebe, tudo bem, eu estou consciente da minha beleza. Né? As crianças ali não têm culpa, quer dizer, ela encontrou um motivo para ela enxergar isso de uma outra ótica. Então, pronto, a crença foi desarmada. Uma outra hipótese, né, na hipótese número 2, a Maria percebe, por exemplo, lá naquela questão da vida passada, né? Ela percebe que naquela época era muito difícil ter acesso à informação sobre como se prevenir, né, de uma gravidez indesejada. Então, era um paradigma, por exemplo, naquela época, onde não havia nenhum tipo de educação sexual. E ela começa a perceber que o pai era muito rígido, né, porque apanhou na infância, né, ou esse pai da vida passada, ele foi rejeitado pelo pai dele, né, e também sentia uma vergonha tremenda. Quer dizer, o pai dela, naquela vida passada, por sentir também vergonha, né, porque foi rejeitado, foi abandonado e tudo mais, então por ele sentir vergonha, o pai também, né, por vergonha, ele também não admitia nenhum ato vergonhoso na sua casa, que ele considerava vergonhoso, né? Então, aquilo que a sociedade achava que era uma vergonha, ele também achava que era uma vergonha. Então, ele acabou ficando uma pessoa também muito rígida. Então, a Maria também percebe que o pai a expulsou de casa, né? Mas ela percebe que lá no fundo, né, o pai tinha essa angústia, um medo, uma vergonha muito grande. E também ela percebe, né, que apesar de tudo também, né, apesar de tudo, o pai a amava. Então, no fundo, né, o pai, lá no fundo, ele estava sofrendo muito mais do que ela. Então, Maria, percebendo isso, nossa, né, esse meu pai da vida passada, ele teve uma vida muito difícil. Claro, por escolhas também, né? Também está replicando crenças, obviamente. Isso foi sendo passado de geração para geração, né? E vai sendo herdado essas crenças. Mas Maria observa tudo isso, né? Ela ao invés dela emitir, eu tenho raiva do meu pai, eu odeio meu pai por ter feito isso, né? É tudo por culpa dele. Maria agora decide adotar uma postura de compaixão, né? Uma frequência vibracional mais elevada. Então ela percebe também que não realmente, né? Ela olha assim para você, olha, realmente, olhando lá para trás, não foi uma boa escolha realmente eu ter engravidado tão cedo. Mas era o melhor que eu podia ter feito.
porque é o que eu sabia naquela época, né? Eu achava que aquilo era o melhor, eu achava isso, né? Então, a Maria, por exemplo, né? Então eu vou perdoar o meu pai, e eu percebo que lá no fundo, o meu pai me amava assim. O meu pai só estava com o ego ferido, né? Ele estava ali muito, muito preocupado no que a sociedade ia pensar a respeito disso, né? Mas lá no fundo, o pai também amava, o pai também gostava dela. Então, a Maria decide se perdoar disso, né? Primeiro ela se perdoa e ela também reconhece que tem muita saudade, que ama muito o seu pai. Então, apesar dessa grande decepção, é claro, né, Maria aprendeu a trabalhar muito cedo, né, e sempre foi muito determinada. Então, assim, foi um trauma muito grande, mas nessa vida passada, né, e inclusive na vida em que ela está agora, atual, a Maria, ela percebeu que ela teve um trauma muito grande, né, mas como ela foi colocada para fora de casa, assim, muito cedo, né, então ela teve que aprender a dar duro na vida, sabe? Ela tinha que se sustentar, né? Então Maria aprendeu a trabalhar muito cedo e sempre foi muito determinada. E Maria, né, hoje ela percebe que ela tem uma grande qualidade. Ela nunca deixou faltar nada para a sua família. Então veja bem o que acontece aí. Foi uma situação bem assim, bem trágica, né? Uma certa desgraça, um certo drama. Mas Maria, hoje, isso, gente, isso durante a ferramenta, né? Durante o próprio processo de liberação da sombra, ela percebe que ela consegue enxergar uma qualidade e um motivo para agradecer, mesmo tamanha escuridão. É uma escuridão? É. Será que ela merecia passar por tudo isso? Talvez não, mas ela ainda assim, ela olha para essa situação com um olhar de gratidão e ela olha para isso apesar de toda a escuridão, né? Eu amo essa situação. Então, por exemplo, né? Outra coisa que pode acontecer também, de repente, nos sonhos da Maria, ela começa a enxergar lá, né? Ela começa a perceber que sempre tem um homem nesse sonho, né? E claro, simbolicamente esse pai da vida passada, né? E ela tem esse sonho, né? Ou já tinha esse sonho desse pai procurando ela em vários lugares, né, chamando ela no sonho, embora ela nem sempre dava ouvidos, e o pai tentando conversar com ela, tentando pedir perdão, né, mostrar realmente que estava arrependido. Então Maria, percebendo tudo isso, né, ela muda de atitude, ela pode também mentalmente, não precisa ser fisicamente, né? Como eu falei, é uma questão de vida passada, né? Talvez não seja o mesmo pai dessa vida, né? Porque se foi um pai na vida passada, de repente pode vir como filho, como primo ou numa outra missão. Mas então, tudo é mentalmente, né? Percebendo isso, ela muda de atitude e se aproxima do pai. Então, tudo isso, gente, no plano mental, no plano dos sonhos, né? Isso pode acontecer dentro do plano dos sonhos e também ela pode fazer um exercício, né? A ferramenta pode despertar isso também, essa necessidade dela voltar lá nessa cena e mudar a forma como ela se sentiu. Uma coisa importante para explicar para vocês é que todo esse processo de cura, perdão e libertação pode acontecer de uma certa forma inconsciente. Eu acredito que seja muito difícil ser 100% inconsciente. Como eu falei, tem a nossa parte proativa no processo. Então, pode ser que, de repente, acontece, como eu falei aqui, a Maria consegue se lembrar detalhe por detalhe, cena por cena, tá? Mas não é com todas as pessoas que é assim. Pode ser que você tenha alguns lapsos de memórias, um trauma da infância, uma situação de vida passada, né? De alguma forma, gente, às vezes essa informação pode vir também através de um mentor ou um trabalho espiritual que você faça, ou você vai conversar lá com um guia, com um médium, e essa informação de algum jeito vai chegar para você. Então, todo esse trauma pode ser limpo sem você saber exatamente o que aconteceu. Quem que era esse pai da vida passada, né? Da Maria. Talvez ela nem saiba se esse pai reencarnou, se ele veio como um filho, como um irmão, como um tio. Não se sabe, ela não precisa saber. Mas a questão é, se aquilo veio na consciência dela, por algum motivo aquilo tem aquilo é uma memória compartilhada
que ela precisa realmente limpar isso. Então, a Maria, ela pode ter acesso a essa informação ou não, ou 100%, ou não vem nenhuma informação em si, ou vem só uma parte dessa informação. O universo é quem controla isso. Mas a limpeza e a ressignificação, né, você pode chamar também de transmutação, vai ser feita de qualquer maneira. Como que a gente vai saber, né, que a Maria está limpando? Como que a gente sabe que ela está transmutando? A Maria, ela vai começar a sentir um alívio no seu coração. E ela começa a sentir uma paz profunda. Então, se ela estava sentindo aquele desconforto naquela questão, aquela questão passa a não incomodar mais ela. Então, se ela sentia lá um desconforto, ela passa a sentir paz. Não é simplesmente uma indiferença, é simplesmente paz, porque aquilo realmente não a incomoda, ela até consegue falar daquilo com naturalidade, aquilo não dói mais nela, né? Você já deve ter ouvido falar muito isso, né? Que às vezes quando uma coisa dói, a gente vai falar daquilo, aquilo dói. E quando a gente limpa aquela situação, a gente começa a falar daquilo, a se expressar naturalmente em relação àquilo, e aquilo não dói mais. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Então, o resultado final é uma paz e alegria profunda naquele aspecto, né? Isso, claro, isso vai se estender por toda a vida dela, né? Eu falo que uma peça desse quebra-cabeça aí, né, se desmontou, né, uma parte desse castelinho de cartas se desmontou, então a crença ali, ela é desarmada. Só o fato também dela começar a ficar consciente dessas cenas, isso também já é um processo de limpeza, tá? Só que, claro, nem sempre só você ficar consciente é necessário. Tem que estar consciente e também participar desse processo. Ok, estou consciente, então eu desejo limpar. Eu vou seguir em frente. Quais são os benefícios, gente, de nós estamos, então, praticando a reprogramação na origem, esta nova ferramenta aqui do meu trabalho? Então, os benefícios e as consequências realmente são surpreendentes. Veja bem o que pode acontecer de efeitos colaterais. De repente, se era um hábito negativo, né? Pode ser até um vício. Aquele hábito negativo que a Maria tinha, ele tende a sumir, ou diminui, ou some. E a Maria, ela pode tomar coragem para fazer aquilo que ela tanto tinha medo ou se sentia insegura. Então, você que está me assistindo aqui, isso pode acontecer. Se é uma coisa que você sempre se sabotava, agora você vai ter coragem, porque não dói mais. Então você vai lá e você vai fazer. Outra coisa que pode acontecer, né? Vamos imaginar assim, lá no caso da Maria, né? Ela faz todo o processo interior, mentalmente, não tem que envolver ninguém, tá, gente? Né? É ela com ela mesma. Então ela foca primeiramente nela, limpando totalmente nela. Só que pode acontecer um efeito colateral incrível. Os seus familiares ou as pessoas envolvidas na situação, de repente, ela limpou nela, só que acontece um efeito colateral, porque tudo está ligado numa malha de vibração. Ela limpou nela, né? Isso era uma memória até compartilhada, quer dizer, limpou o programa, desatou o programa. Então, o que começa a acontecer? Os familiares, as pessoas à sua volta, começam a agir de uma forma diferente. Os familiares começam a agir de uma forma muito mais amorosa e amigável. É aquele velho ditado, né? Se eu foco em mim, se eu foco na minha transformação interior, se eu mudo, então tudo começa a mudar. O que acontece aí? Cessa, termina aquela memória de dor que não era só da Maria. Ela podia estar compartilhando aquela memória com um pai, com um irmão, com uma mãe. E aí, quando o programa ele é desativado, né? Quando o programa alguém foi lá e conscientemente limpou, ela assumiu a responsabilidade pelo processo. Então, também, de repente, isso vai abrir uma porta para que o outro também mude. Não quer dizer que sempre vai ser assim, mas isso pode acontecer. Ela mudou, de repente, os pais mudam, a família inteira começa a agir de uma outra maneira. Por exemplo, uma pessoa que te tratava mal pode vir a mudar de atitude. Mas mesmo que ela não mude, tem a questão do livre-arbítrio, né? Mesmo que ela não mude
de qualquer forma você ficará totalmente em paz. Porque se tinha uma memória ali, uma coisa ali compartilhada, aqui esse laço ele vai se romper. Então, mesmo que a outra pessoa continue com comportamento negativo, só que você não sente mais nenhuma ligação com aquilo, você não está mais entrelaçado com aquilo. Então, você não se sente mais ligado nesse sentimento. E aí, então, você fica totalmente em paz. Quando você se conscientiza da sua própria sombra, né? Quando você foca em você, como eu falei, não é aqui ter expectativas para mudar o outro. A ferramenta não é para você mudar ao outro, é para você focar o processo totalmente em você. Quando você começa a observar a sua própria sombra, né, as suas próprias dores, você passa a ter mais compaixão pelo outro, porque você sabe também que o outro também está reagindo a programas, também está expressando crenças, né? Nem sempre os melhores valores. Então, assim, você começa a olhar para o outro, poxa, o outro também tem dor, o outro também tem desafios. Você começa a olhar para o outro, né? Da mesma forma que para você foi uma grande sombra para limpar, para o outro também né? Ele tem dores e desafios, talvez até piores do que o seu. Então você passa a ter mais compaixão pelo outro e começa a diminuir o julgamento. Uma coisa que eu acho muito legal de reprogramar na origem é que você para de ficar julgando os outros, né? Então, no fundo, gente, no fundo não é culpa de ninguém. É apenas um programa negativo que estava rodando entre vocês, quer dizer, um programa negativo que estava rodando entre as pessoas envolvidas, né? Crenças limitantes, paradigmas. Problema, né? Uma questão aí, né? Uma consequência. No caso de Maria, né? Uma coisa boa que acontece aí é que o problema ele para de se repetir. Então, de repente, o que acontece? Ela acessou aquele problema, né? Mudou a forma como se sentiu, porque isso é claro, ela está mudando um sentimento lá no passado. Isso vem vindo para o presente, que é uma escolha que você faz lá do passado, né? Que não é bem um passado assim. Ela vem desencadeando novos futuros prováveis, né? E aí vem aqui para o presente. E aí o que acontece? Quanticamente falando, ela mudou a cena lá do passado e vai repercutir agora no presente. Então a Maria, de repente, agora, ela é promovida, o seu trabalho finalmente começa a ser reconhecido, as pessoas começam a enxergar o valor dela, começam a olhar para ela, né? E os colegas de trabalho passam a tratá-la com respeito, ela é promovida, ou talvez até já tratavam ela bem, mas na cabeça dela ela não enxergava isso, ela achava que todo mundo tratava ela mal. Mas o que aconteceu aqui? Mudou a percepção dela, mudou o ponto de foco dela. Então acontecem grandes bênçãos aí. Um outro benefício, né? Esse é um dos maiores benefícios da ferramenta, né? E de você fazer esse processo, né, mesmo sem a ferramenta, né? Só de você estar consciente disso. Pode ser que você nem começou a fazer a ferramenta, de repente, no meio aqui dessa aula ou durante a semana, de repente já veio para você uma memória. Então, assim, pode vir com ferramenta ou também sem ferramenta, depende do caso. Então, toda a carga da ancestralidade dela é liberada. Então, assim, ela não vai estar só curando a ela mesma, né? A Maria toma consciência do problema, ela assume 100% da responsabilidade. Então, esse bloqueio é limpo do seu campo familiar e dos seus ancestrais. Então, uma limpeza, quando ela limpa, né? Ela está limpando aí todos esses antepassados, todas essas memórias de dor que eram compartilhadas, tudo isso vai sendo liberado. Então, por exemplo, uma coisa que é legal é os seus filhos, né, e gerações futuras provavelmente não terão mais esse tipo de bloqueio ou trauma, né? Eu estava lendo, por exemplo, no grande livro do Ho'oponopono, explicando que muitas das nossas memórias negativas, elas são herdadas. Por quê? Porque isso foi se repetindo no campo familiar. Começou lá com seu avô, aí veio para os seus pais, que veio para você. Só que ninguém tomava consciência disso, né? Ou ninguém queria mudar aquilo, jogava para a sombra, ou não queria enxergar aquilo. De repente chegou em você, você conseguiu tomar consciência, liberou essa sombra, você foi lá conscientemente, então você liberta, né? Você liberta todo o antepassado. Revela ali uma grande luz e também você consegue aí, né,
curar ali esses bloqueios lá na sua ancestralidade, ok? E também pode acontecer, às vezes são coisas assim, que você olhou, que você se machucou, mas também pode acontecer assim, a gente vai trabalhar com os nomes de Deus, né, na ferramenta, e você pode perceber também que de repente você percebe que você cometeu alguns delitos lá no passado, que você foi mal educado, que você foi grosseiro, que você magoou alguém, que você, vamos dizer, você partiu o coração de alguém, você falou algo que não devia, você fez algo que não foi legal. Então, de repente, você percebe que você cometeu erros passados e, de repente, vem um arrependimento, né? Você sente um arrependimento. Porque mesmo na questão da Maria, né? Mesmo sendo um trauma, um bloqueio, claro que ela também, por conta desse bloqueio, muitas vezes também ela pode ter sido uma pessoa fechada, tenha julgado as pessoas, alguém de repente queira ajudar ela de verdade, ela ficou fechada. Então, esses bloqueios também nos levam a cometer muitos erros na vida, que ficam se repetindo. Então, a gente também acaba também se arrependendo disso. Nossa, eu me arrependo. Eu assumo a responsabilidade, mas eu me arrependo, né? Então, você começa a ficar consciente das suas ações passadas, né? Aquelas ações que não foram legais. Ou você fez cara fechada para alguém e essa pessoa tinha boas intenções, você foi lá e você fechou sua cara, ou você se fechou pro amor, ou você acabou até sendo grosseiro, você prejudicou de fato alguém, né? Ou manipulou alguém, ou você usou alguém, enfim. Esses defeitos espirituais, eles serão corrigidos. Então você passa a se tornar uma pessoa mais leve e compassiva com as outras pessoas. E claro que a ferramenta, gente, vai ajudar muito nesse processo. Mas quando nós falamos de limpeza, né, e transmutação das sombras, isso é um assunto extremamente complexo e é por isso que eu quis fazer, né, essa aula preparatória, esse manual aqui, para que você pudesse entender todo o processo. É importante que você entenda a estrutura psíquica disso, para que você entenda o que está acontecendo com você. Por isso que eu faço essa preparação, né, um manual aqui de preparação, porque quando você começar a fazer a ferramenta em si, ela é simples, os comandos lá, tá? Mas a ferramenta, ela é muito profunda, então ela vai dar catarse, ela vai realmente, ela pode, né, trazer novas percepções na sua consciência. Então, estou explicando aqui para que você possa entender aqui a dinâmica da coisa. Então, assim, o que pode complementar e potencializar a limpeza? Uma questão. Você pode fazer essa limpeza sozinho, né? Através da ferramenta que eu vou compartilhar com você, né? E você olhando para dentro, você começar realmente a conversar com o universo, né? Você, de repente, vem informação do seu passado, numa meditação. De repente, isso se apresenta como um problema que se repete. De alguma forma, esses motivos para você limpar virão. De alguma maneira ou outra virão para você. Então, assim, de repente você consegue fazer isso sozinho, só com a ferramenta que eu vou trazer aqui. Só que, se você achar que é um pouco complicado para mim fazer tudo isso sozinho, liberar minha sombra, né? Ficar mais consciente disso. Então, assim, paralelamente, você também pode buscar a ajuda de um terapeuta, né? Ou um psicólogo, um psicanalista de sua confiança. Então, se você achar que é muito difícil fazer todo o processo sozinho, Bruno, é muito difícil, né? Eu tenho traumas realmente muito profundos que talvez eu precise de um acompanhamento mais direcionado, né? Então, nesse caso, você deve sim procurar a ajuda de um terapeuta, psicólogo, psicanalista, ou até mesmo, né, um hipnólogo ou hipnoterapeuta que pode te ajudar nessa questão. Então, busque ter uma atitude proativa, né? Se você está sofrendo, não fica sofrendo sozinho, né? Compartilha isso com alguém, sabe? Desabafa com alguém e procura realmente a ajuda profissional. Não deixa essa questão aí, não deixa esses medos, não deixa esses bloqueios te dominarem, né? Então, você fala que não tem vergonha nenhuma, né? A gente realmente admitir que nós precisamos de ajuda. Quantas vezes que eu ainda faço isso até hoje, né? Tem situações que para mim ainda é difícil de lidar. Então, quando eu vejo que, poxa, só eu sozinho
Só eu pensando sozinho não estou conseguindo. Então é nesse momento que eu procuro realmente uma ajuda, né? Vou consultar o meu mentor, vou consultar um trabalho espiritual para que eu possa ter uma clareza dessa situação. Bom, então, se você fazer terapia como psicólogo ou psicanalista, um terapeuta adequado, né? É importante você fazer isso, se você quiser complementar esse processo, né? Porque o terapeuta, ele consegue enxergar a situação de fora, né? Sem aquele envolvimento emocional, vamos dizer assim, e o terapeuta vai te ajudar a equacionar essas sombras e dar um novo significado para essas questões inconscientes. Eu posso fazer isso paralelamente com a técnica, né? Ou simplesmente buscar essa ajuda, ok? Então, hipnose, hipnoterapia, porque são ferramentas que vai abrir o seu inconsciente. De repente, com a hipnose ou com a hipnoterapia, você consegue descobrir qual que é a cena na sua mente que está recriando o problema. Pode ser que ela venha com a ferramenta que eu vou passar aqui para vocês, com a RO? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, de qualquer forma, é importante que você tenha essa postura proativa, né? Eu vou realmente intencionar limpar isso, né? E vou buscar o que for necessário. Terapia de vidas passadas também pode te ajudar, né? Porque também abre inconsciente, também tem um processo aí hipnótico, pode ajudar também. E outra questão também que pode te ajudar, uma análise junguiana, né? Uma interpretação de sonhos, alguém que entende sobre a linguagem dos sonhos, né? A linguagem simbólica dos sonhos, para te ajudar a interpretar os seus sonhos. Então, procure um terapeuta que também pode te ajudar a interpretar os seus sonhos, né? Também pode acontecer também, se você frequenta casas espirituais, centro espírita, casa de umbanda, às vezes uma informação de um conteúdo sombrio seu também pode vir através de um contato, né? Com um médium, vamos dizer assim. Então, assim, tem N formas, né? De você trabalhar, N formas para você equacionar esses conteúdos. Bruna, posso fazer junto com o Ho'oponopono? Pode, tá? O Ho'oponopono também vai te ajudar a fazer essa reprogramação, tá? Mas essa ferramenta que eu criei é uma ferramenta canalizada, é uma ferramenta independente aqui que eu desenvolvi para ajudar a reprogramar crenças. É uma ferramenta minha que eu desenvolvi, mas você pode sim, paralelamente, né, complementando, utilizar outras ferramentas, outros métodos, fazer terapia. Você realmente escolhe aí o seu objetivo e o seu ritmo. Gente, então, essa foi a nossa aula, né? Essa introdução para que você entenda como fazer a reprogramação na origem, né? Então, assim, você já está habilitado para ir lá e fazer a ferramenta, tá? Como que você vai utilizar a ferramenta reprogramação na origem? É um áudio e uma oração. Eu vou usar algumas tecnologias específicas para te ajudar a liberar essas sombras, tá? Então, assim, você pode fazer essa ferramenta, tá? Se você está num ritmo muito intenso de limpezas, né? Você pode fazer diariamente ou você pode fazer uma vez por semana, tá? Eu não vou dar aqui um número específico. A sua alma vai decidir. Bruno, eu quero fazer uma vez por dia, porque eu sinto que eu tenho muita memória para limpar, né? Pode fazer uma vez por dia. Ou você pode fazer uma vez por semana, como você desejar. Depois você pode também aumentando esse espaçamento. Só quando você sentir aquela carga muito negativa e tal, aí você pode fazer. Mas fique em aberto, você escolhe quantas vezes você vai repetir, quantas vezes você irá ouvir o áudio. Eu vou deixar isso em aberto para que a sua alma, para que você mesmo possa definir o seu ritmo. Mas a questão é que a ferramenta ficará à disposição para te ajudar aí a reprogramar na origem. Então, gente, eu fico por aqui e que vocês possam fazer aí um bom uso da ferramenta. Namastê.